Bom, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tarô. Eu estou aqui com os arcanos menores na mão, né? As 56 cartas menores do baralho e os maiores, que são os 22 arcanos. A pergunta mais frequente que eu recebo é se você precisa de dom para poder jogar o tarô. Não, você não precisa de dom para poder jogar o tarô. Você precisa de estudo, de conhecimento. É claro que a intuição ajuda muito, claro que ajuda, mas a intuição também se desenvolve. Tudo é treino, tudo é estudo. Se você estudar, se você treinar, você vai fazer as associações certas, vai fazer a leitura correta para que tudo se desenvolva. Precisa de um aparato na mesa? Olha, não. Hoje em dia eu uso essa toalha, que é meu campo sagrado, uma toalha especificamente só para tarô, para o meu jogo de tarô e baralho cigano que eu uso. E só. Agora, quando eu comecei a minha vida esotérica, eu fazia muito evento. Então eu enfeitava a mesa com caldeirão, com incenso, com pedra, com vela, com tudo que você possa imaginar, para a minha mesa, o meu local que eu estava ficar atrativo para que as pessoas viessem se consultar comigo. O que acontece? Você precisa saber tarô para aprender numerologia kármica? Não. Também é outra pergunta frequente. Você não precisa. Tem gente que não tem habilidade nenhuma com as cartas. Nenhuma. Mas a pessoa gosta de ler, gosta de estudar. Então essas pessoas que gostam de ler, gostam de estudar, normalmente vão se dar muito bem com numerologia kármica. Bom, vamos deixar os menores para cá, porque hoje ele não é a minha sessão. Minha sessão são os maiores. Os 22 arcanos, eles falam de uma viagem que o ser humano faz dentro de si mesmo, em primeiro lugar. Ele traz as respostas que estão no seu inconsciente para a simbologia das cartas. Essa é a função do tarô. Ler o que está dentro do seu inconsciente. Esse que está na minha mão é o Scapini. Eu gosto muito desse tarô. Ele tem um desenho medieval. Ele tem eu acho, para mim, a figura dele muito significativa. Você tem que buscar um tarô que te dê atração, que você olhe para ele e fala, nossa, que legal, esse tarô parece que fala comigo. Então, independente de ser desse ou o seu de Marsella, o de Marsella eu não gosto muito, porque o de Marsella, ele normalmente, deixa eu pegar um de Marsella, o tarô de Marsella, ele não tem o desenho, vou pegar aqui, ó. Os maiores é desenhado normalmente, mas o problema são os menores. Ó, o livrinho que vem nele. Ó, os menores, fora a figura das realezas, ele não é figurado, ele é assim. Eu não gosto, porque pra mim, se eu for ler nesse baralho aqui, nesses menores, eu prefiro pegar um tarô comum, um baralho comum, esse baralho de jogar, né? E jogar, que aí já não seria nem isso, seria cartomancia, né? Prefiro jogar cartomancia a jogar aqui esse baralho. Eu gosto quando é assim, ó, desenhado, tá vendo? Não sei se dá pra ver, mas eu acho ele muito melhor, porque as figuras, elas conversam com você, ó. Aqui eu consigo compreender que existe um homem numa súplica, ele tá parado, né, sobre 4 espadas, deixa eu pegar outra aqui. Olha, você vê a moça desprezando o rapaz beijando a mão dela, ela desprezando. Olha, 5 de espadas, né? A ruína, você vê que dá para você entender que a carta significa ruína. Rainha de ouros, né? Dá para entender que é uma questão de vaidade excessiva. Quer ver, ó, 5 de paus, dá para entender que existe um conflito aqui. Que mais? Vamos pegar uma outra carta. Olha aqui, o 2 de copas. Dá para entender que é uma história de amor. Então, é bom você pegar, principalmente quando está começando, é bom pegar esses tarôs figurados, porque eles vão mostrar para você, eles vão contar uma história. O tarô tem que conversar com você. Então, o que eu vou falar rapidamente sobre cada carta. Então, você tem que gravar as palavras-chave. Por exemplo, mago, início. O mago, ele é o início de tudo. Ó, mago, início. Então o mago, ele vai falar sempre sobre a questão da juventude, do bebê, das coisas que estão se iniciando. E esse início de processo, normalmente é rápido, né? Porque o jovem, ele é rápido de mente, ele é rápido de corpo, ele corre rápido, ele faz as coisas rápidas. Então todas as novidades que estão para se iniciar estão contidas no mago.
Uma carta muito rápida. A papisa, ela fala sobre intuição, né? Sobre você ouvir a sua intuição, fala sobre a alma gêmea, a parceria perfeita, o equilíbrio, né? Aqui nesse, deixa eu ver se eu acho uma... É que eu sem caneta, gente, eu não penso em caneta ou lápis, parece que eu não penso direito, ó. Aqui, tá vendo? Ó, tem um joguinho preto e branco, que fala justamente sobre essa coisa do equilíbrio, né? Da mente, consciente com o inconsciente. A carta 3 fala sobre crescimento, sobre gravidez, né? A mulher sábia, né? Que já produz, ela já é madura, ela já produz um fruto. Então vai falar sobre promoção no emprego, sobre crescimento, sobre desenvolvimento. O imperador fala sobre a força, fala sobre determinação, né? O vermelho, né? A cor vermelha falando sobre ele ser um homem de coragem, né? Tem um medalhão aqui que não sei se dá para ver, mas ele carrega um medalhão no peito que fala sobre que ele tem um bom coração. Ó, os 4 elementos embaixo, dizendo que ele é uma pessoa que tem o domínio sobre as situações. O Papa fala sobre religião, religiosidade, na verdade, sobre espiritualidade. Ele fala sobre hipocrisia, porque o Papa, muitas vezes, ele tem que fazer o papel e fingir ser uma pessoa que ele não é, ele se esconde, né? E muitas vezes ele se esconde debaixo das vestes, debaixo das coisas. E o Papa também fala sobre movimento, sobre viagens. Os amantes, fala sobre as dúvidas. E aqui, nessa carta, tem os caminhos aqui, né? Ele precisa decidir se ele vai viver o amor dele ou o quê. Mas aqui, o 6, ele simboliza também a figura adolescente, porque a paixão é muito forte quando nós somos adolescentes. Então vai falar muito sobre isso, sobre essa parte de você se apaixonar, de você se largar, né, pelo outro. E você tem que decidir. Normalmente nessa fase da vida nós somos muito inseguros. O 7 fala sobre você ter domínio sobre você mesmo. Um cavalo preto e um branco, falando que você tem que dominar os seus instintos internos. Você tem que ter direção. Você tem que ter o domínio sobre você mesmo. Você não pode deixar, porque aqui, ó, ele está numa biga. Os pés dele não alcançam o chão. É guiado pelos animais, guiado pelos instintos. Então ele tem que ter controle, porque senão esse carro ele desgoverna e se perde. O 8, a justiça, falando sobre o equilíbrio através da razão. Né? Ela tem a espada e a balança para dizer que ela é fria, ela é imparcial. A espada e a balança representam sempre o poder mental, né? Sempre a coisa dos pensamentos. Estou falando sobre esse equilíbrio. Ó, o vermelho, porque você tem que ter coragem para fazer justiça muitas vezes. Eu gosto dessa carta, tem uma parte que na Bíblia que fala sobre Salomão, quando 2 prostitutas elas têm filhos e aí, assim, tipo, uma vai, dorme em cima do filho, morre, ela vai lá, troca o bebê. E aí elas acabam indo até o rei. E aí uma chora, a outra grita, uma fala o filho é meu, a outra fala é meu, aquela coisa toda. Ele simplesmente pega a criança e fala, tudo bem, eu vou cortar no meio. Aí a mãe verdadeira pega e fala assim, não, entrega para ela. Então, eu entendo a frieza dele no sentido de descobrir a verdade. Então, aqui, nessa carta, é uma carta que eu considero uma carta de verdade também, porque se descobre muitas verdades nela. O eremita, falando sobre a luz interna, né, a sabedoria que ele tem internamente, e que essa sabedoria ela se torna a luz que o guia. Então, é quando a sua inteligência, o conhecimento que você adquiriu durante todo o caminho da sua vida vai te guiar. Aqui água com várias coisas, né, para dizer que é uma pessoa que já passou por muitas situações, por muitas coisas, várias. Já tá sofrido, tá com... Normalmente é uma carta que fala sobre problema nos ossos, né, porque a pessoa já tá de idade. A carta das mudanças, o 10, né, a roda da fortuna, fala sobre essa coisa de você deixar o destino agir. A roda não para, nada para, o tempo não para. Nós passamos pelo tempo, não é o tempo que passa por nós. Então essa carta simboliza bem isso, né? Com os animais do Apocalipse e mostrando que, independente de que tipo de atitude você vai tomar hoje, nada vai parar por sua causa. Essa carta me lembra quando eu vou em velório, né? Porque eu vejo todo mundo parado chorando, parece que o tempo para aquela pessoa que perdeu alguém, mas quando você olha ao redor, tudo continua andando normalmente, o carro continua andando, o padeiro continua trabalhando e assim vai. Carta 11, a mulher que domina um leão, né? Ela tem total controle sobre o animal dela, né? Sobre o instinto primitivo dela.
Ela tem um domínio sobre isso. Então ela não vai explodir, não vai estourar. E ela se mantém firme na posição dela. Então o leão se submete. Né? Quando você consegue submeter alguém através da sua inteligência. Uma carta de muita sensualidade, não é sedução. Sedução a gente vai ver no 15, aqui é sensualidade. Aquilo eu mostro, mas eu não mostro. O enforcado é a carta que faz com que você se desprenda do lado material. Pode ver que ele não está enforcado, ele está dependurado. E se você colocar a carta assim, percebe-se que aqui tem um número 4, né? Porque fala sobre o equilíbrio interno da pessoa. E ele se desprende do material. E está de ponta cabeça, porque de ponta cabeça ele consegue ver os pés das pessoas. Então se ele consegue ver os pés, ele consegue ver por onde realmente a pessoa está indo. Qual é o verdadeiro caminho daquela pessoa. Por isso que muitas pessoas que carregam 12, até na numerologia kármica, são deprimidas. Porque a boca fala uma coisa, mas o corpo age de outra maneira. O 13, a carta da mudança, da transformação, né? Muda tudo. Carta de deixar o passado no passado e começar um caminho novo. Pessoas de mente muito rápida. 14, há um anjo, né? Jogando água de um lado para o outro. Ó, a emoção tem que estar fluindo. Água parada apodrece, não tem jeito, né? E aqui fala do batismo. Então essa carta também fala sobre renascimento. Um momento de renascimento. Momento que você tem que sair do seu marasmo e agir. O diabo. Olha o diabo aqui. Ele está dominando pessoas, né? Existe fogo na mão dele. Existe aqui neste baralho, na mão dele aqui, existe tipo um bastão roxo aqui. Uma espada, um bastão roxo aqui. Quer dizer, é uma energia de transmutação. O sexo é uma energia de transmutação. Aqui nós encontramos o erótico, a sexualidade. Nós contamos a transformação da Kundalini. Aqui é a carta que se fala sobre movimento, sobre finanças, sobre dinheiro, sobre traição e drogas também. Aqui a gente encontra drogas. A Torre de Babel. Olha, é um raio que atinge a torre cai e destrói tudo. Não adianta você ter apego a nada. Não adianta. Esse mundo você não leva nada, nem o corpo físico. E essa é uma carta que representa muito isso. Né? Que você tem que viver a vida. Todo o resto é passageiro. Por mais que, por exemplo, hoje, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. É tudo usufruto, meu bem. Porque na hora de morrer você não leva nada. Nada. Nem o ar que você respirou você não leva, porque ele sai. 17. A carta da fé. Mas aqui, muitos tarólogos veem com uma carta da esperança, né? Mas não adianta você esperar. Só esperar não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que agir. Então é uma carta de agir, senão você perde muita energia e acaba sendo sugado também. A carta 18, a lua, fala sobre as ilusões. Né? Aqui tem um lobo uivando, tem um caranguejo, né? Simbolizando que você não pode andar para trás, meu bem, você tem que andar para frente. Uma carta de muita bruxaria, de muita magia, de muito feitiço. Normalmente essa carta aqui, quando sai junto com o Papa e a carta do Diabo, fala sobre magia realmente feita a alguém. Então são cartas que denotam muito o lado espiritual. Eu falo que quem carrega o 5, 15, o 18, quando essas cartas aparecem, me falando sobre a personalidade ou como está a pessoa naquele momento, existe uma carga espiritual muito forte em cima daquela pessoa naquele instante. Carta que fala muito sobre traição. Sol. Fala sobre gravidez, alegria, realização, crianças, né? Se a pessoa quer engravidar, esse é o momento. Se ela quer ter vitória, esse é o momento. Se ela quer ter um caminho novo, o Sol fala sobre isso. Né? Sobre alegria, sobre realização. A carta 20, falando sobre o julgamento. Olha aqui, mas também outra carta que fala sobre renascimento, mas é diferente da carta da torre. A torre fala de um renascimento onde há perdas. Aqui fala de um renascimento onde você compreende as perdas, é diferente. Você compreende o que houve de negativo na sua vida e renasce. Na torre não tem nada de compreensão não, é paulada mesmo. 21, a carta do mundo, que fala sobre a questão de você não se fechar no mundo egocêntrico. Ó, aqui está o andrógeno e está cercado aqui por flores. Está cercado por 4 grandes elementos aqui, 4 arcanjos, né? 4 grandes anjos. Mas ela está protegida aqui, mas ao mesmo tempo uma proteção excessiva faz a pessoa só pensar em si, não pensa no outro. E aí, problema. Carta do louco. Só leve da vida o que for necessário, mais nada. Mais nada. O que é essencial na sua vida, né? A gente tem que pensar o que é essencial. O louco só carrega o essencial, mais nada, né? Um cachorro que vem
mordendo ele aqui para lembrar que ele viveu algo, ele tem que lembrar da dor, né? O que a dor o ensinou. Então, o 22 fala sobre o que você aprendeu com a sua dor. Então, esse aprendizado, a dor vem quando você tem bagagem demais. Leve somente o necessário para sua vida ser feliz. Para você, eu sei que foi muito rapidinho isso aqui, mas eu vou falar uma coisa que eu li no livro do Paulo Coelho. Ai, eu odeio Paulo Coelho, problema seu. Quando a pessoa tem muita dificuldade de fixar as cartas, então você vai lá, embaralha as cartas, né? Você vai embaralhar bem as cartas. Eu gosto de fazer isso com um copo de água do lado, esse tipo de exercício, tá? Você põe um copo de água do lado, embaralhou bem, você vai e espalha as cartas assim, ó, de qualquer jeito. Espalha. E você bota uma música que você goste e fica observando as cartas. Você vai ver que é legal e que começam a surgir histórias, figuras, situações na sua mente. Isso ajuda você a desenvolver a intuição para poder trabalhar as cartas. Outra coisa também que eu gosto bastante para poder trabalhar essa parte de desenvolvimento da leitura do tarô com os alunos é fazer com que eles brinquem com as cartas, brinquem de contar história. Né? Pega uma criança, alguém ou você mesmo. Então aqui, ó, as cartas estão embaralhadas, eu vou pensar numa viagem, ó. Comecei uma viagem tranquila, onde nessa viagem tive que fazer algumas mudanças de caminho. Por quê? Porque o meu carro quebrou no meio da estrada e nisso veio um cara só com uma mochilinha nas costas, parecendo com um cara de louco, mas ele falou para mim uma situação de religião, né? Pediu para me confiar em Deus, que ajuda aí a aparecer. E nisso realmente apareceu outro carro. Aí a pessoa que apareceu desse carro falou para mim que pouco distante de onde eu estava tinha uma oficina. Eu fui lá, o cara estava muito nervoso, né? Porque ele ia viajar, estava de mudanças, muita coisa estava acontecendo na casa dele, mas que ele poderia me dar uma força, né? Ele conhecia bem o problema, ele poderia me dar uma força. E que se tivesse mais algum problema que tivesse que apresentasse no carro, eu não me preocupasse que eu podia chamar de novo, porque ele era uma pessoa idônea, era uma pessoa honesta, era uma pessoa correta, era uma pessoa justa, né? Mas eu percebi também que era uma pessoa que era muito agitada nele, era muito nervoso, e ele falou para mim que estava indo para uma festa, porque queria encontrar uma namorada, porque aquele era o dia que finalmente ia rolar um rally-rola. Mas, apesar de toda aquela juventude e desenvoltura, ele tinha uma seriedade muito grande, ele tinha um conhecimento realmente muito grande na hora que eu vi ele mexendo com o meu carro. Parecia até uma pessoa que já estava ali há muitos e muitos e muitos anos, bem velha mesmo na profissão, porque ele conversava com o carro. Fiquei parada imaginando como que era aquilo, né? Conversar com o carro, olhar, abrir o capô, simplesmente olhar e você compreender o problema. Percebi que ele estava um pouco ansioso, porque quando eu olhava para os pés dele, toda hora o pé dele estava pro lado de fora. E para mim isso significa que ele estava doido para ir embora, mas ele estava fazendo o serviço dele. Ah, claro que ele queria ir embora, né? Porque a alma gêmea dele, a pessoa que ele quer, estava esperando ele em algum lugar. E isso para ele era o início de uma nova situação, quem sabe um novo romance, uma nova história, né, um novo casamento para ele. Ele parecia muito conservador até, né, mas era uma pessoa mandona. Até pelo jeito que estava mexendo no meu carro, eu percebi que ele era uma pessoa muito mandona, né? Provavelmente tinha uma mãe, né, que era mais mandona ainda, porque tinha uma mulher observando na porta e claramente era a mãe dele, né, pela idade, pelo jeito assim, e pela forma como falava que ele tinha que sair logo porque ele tinha horário e não esquecesse a blusa. Mas é bom porque ele estava ali me ajudando a mostrar, acabou me mostrando as situações que estavam erradas dentro do meu carro, o que eu tinha, na verdade eu tinha esquecido de botar água lá, né? Então ele me mostrou que estava errado para que eu não repetisse o erro novamente, da próxima vez que eu fosse viajar, eu tomasse mais atenção. Legal, fiquei muito feliz com ele ter me ajudado. Isso me poupou muita energia e fez eu acreditar novamente nos seres humanos. Depois de tanta traição e tantas situações negativas que eu já passei na minha vida, finalmente uma pessoa que tomou a decisão certa sem ficar me enrolando. E aí eu fiquei feliz e fui embora realizada. Você vê, eu brinquei com uma historinha aqui que apareceu na minha cabeça. E assim, se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que rapidamente vocês vão aprender a trabalhar as cartas. Espero que tenham gostado.
dê um curtir no vídeo, ajude a compartilhar e a divulgar o canal. Beijos, fiquem na luz e até um próximo encontro.